Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance agenciamento e serviços portuários e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado. Olá, está no ar o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver tecnologia e legado, as máquinas da Porsche que completa 75 anos na Stuttgart, em São Paulo. Quando a Porsche veio para o Brasil, nós estabelecemos uma joint venture entre a Porsche e nós. E aí se estabeleceu um plano de crescimento de rede. Bastidores das pistas, livro conta feito histórico de Senna e outras histórias do automobilismo. Textos, reportagens que eu escrevi ao longo da minha carreira e que foram publicadas em jornal, em revistas, em sites. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. MotoGP, título de Francesco Bagnaia, bicampeão do mundo em Valência. Fórmula 1, mais uma vitória de Max Verstappen, o maior recordista da Fórmula 1 em 74 anos de história em uma única temporada. O Auto GP subiu a serra para mostrar o showroom da Stuttgart Porsche. A marca alemã acaba de completar 75 anos. O portfólio inclui 6 modelos e várias versões. A 911, por exemplo, tem 10 configurações. A GT3 RS é a versão mais nervosa da 911. São 525 cavalos de potência que possibilitam acelerar de 0 a 100 em apenas 3,2 segundos. A Macan ocupa lugar de destaque na Stuttgart. A versão mais potente tem motor que entrega 320 kW, ou seja, 440 cavalos. Acelera de 0 a 100 km por hora em 4,3 segundos. E alcança a velocidade máxima de 296 km por hora. A Taycan 4 Cross Turismo, com tração integral 4x4, tem 476 cavalos de potência. Azul gelo metálico e branco Carrara metálico estão entre as várias opções de cores. E falando em cores, nesta sala a gente tem uma ideia de como é possível configurar uma Porsche. Há nada menos do que 25 mil itens de opção. Dentro de cada modelo você tem muitas configurações, desde um setup de roda, ao parafuso que vai à roda, ou o miolo do centro de roda colorido. A gente tem inúmeras configurações, inúmeras possibilidades. Acho que tudo isso pode ser visto no configurador e também pessoalmente aqui no Porsche Center da Stuttgart ou no próprio Fitting Lounge. Aqui a gente tem um Fitting Lounge onde a gente consegue materializar um pouquinho do que a gente tem de possibilidade de configuração. A Stuttgart também possibilita uma personalização, digamos, mais sofisticada, ou seja, um carro ainda mais exclusivo. O Porsche Center de São Paulo, aqui na Stuttgart, ele tem essa bandeira de Exclusive Manufacturer, que são poucos dealers no mundo, em torno de 10% dos dealers que tem no mundo, que é a possibilidade ainda de toda essa customização que tem em linha. Você ainda pode tirar o carro da linha de montagem, da linha de fabricação da fábrica e colocar num customizador exclusivo da Porsche lá na Alemanha, lá em Zuffenhausen, que fica em Stuttgart. E ali você consegue customizar
ainda mais o que já era possível de customização. Miniaturas, roupas e agasalhos são algumas opções da Driver Selection. A Porsche T-Equipment disponibiliza acessórios para todos os modelos. Esse é o padrão das lojas da Stuttgart em várias partes do país. Então a gente começou em 97 e então nós éramos importadores da marca. Então nós que definíamos as questões de rede e tudo mais. Então quando a Porsche veio para o Brasil, nós estabelecemos uma joint venture entre a Porsche e nós. E aí se estabeleceu um plano de crescimento de rede nesse momento, né? Então nós somos sócios por 5 anos da Porsche do Brasil e depois de 5 anos a gente se voltou para o atendimento da rede. Então, como nós estamos há muito tempo, a gente herdou ao longo desse tempo um quantitativo de rede ou de lojas grande. E ao longo de todos esses anos, a gente foi crescendo junto com o mercado e, é lógico, dando possibilidades para o mercado. Então a gente começa com essa loja aqui em São Paulo, em 1997, depois vem as novas aberturas, Rio de Janeiro, Curitiba, depois tem a extensão para o interior de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, Recife e também o sul do Brasil, depois Florianópolis e Porto Alegre, né? Então tem aí a expansão da rede de concessionárias da Stuttgart, comunitante com o Brasil também, que também expandiu, e é lógico, esse crescimento do mercado acabou possibilitando para a Stuttgart, que foi a pioneira da Porsche aqui no Brasil, a poder crescer e ter toda essa participação de mercado que a gente tem hoje, né? Há 26 anos no mercado, a Stuttgart tem cerca de 70% de participação de vendas de Porsche no Brasil. De janeiro a agosto deste ano, foram comercializadas 3.523 unidades, que já superam os números do ano passado. O pioneirismo é a paixão que inspira essa marca icônica e também a direção da empresa. Que o diga o presidente e piloto da Stuttgart Motorsport, campeã do Endurance Brasil em 2017. O piloto é um hobby, né? Secundária ao empresário, né? Porque no final do dia a gente tem um compromisso grande, temos 9 lojas, nosso grupo é um grupo bastante grande e focado na marca Porsche. Tem bastante compromisso e responsabilidade com os nossos consumidores, as pessoas que não só compram carro, mas que também fazem assistência técnica, que procuram serviços. Quando sobra o tempo, a gente anda de carro de corrida. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Jogo de pastilhas para Gol, Paraty, Palio, Uno e Corsa da Cobrec, R$ 49,99. A Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Parabéns por todo esforço, por toda a dedicação, por todo o empenho que vocês têm proporcionado para que aquele apreciador, né, de todos os automóveis e motos tenham tido com vocês. Eu quero parabenizar os 3 anos desse programa maravilhoso que a Baixada Santista ganhou. 3 anos do Auto GP. Parabéns! Daqui a pouco, o encerramento das temporadas de Fórmula 1 e da MotoGP no Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Até já! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Momento Velocidade chegando. Última etapa da MotoGP, última etapa da Fórmula 1. Diferença é que na MotoGP foi decisão de título até o final.
Bom, quase até o final, porque o Jorge Martin perdeu o título para o Francesco Bagnaia, que tinha a vantagem, que fez uma corrida espetacular em Valência e venceu a prova. Porque o Martin, eu disse no último programa, a situação da imaturidade ainda do Martin em alguns momentos. E assim foi. Dividiu curva com o Bagnaia sem necessidade, saiu da pista, quando retornou na tentativa de recuperação, teve um acidente bizarro com o Marc Marques, o multicampeão, que se despedia da Honda, vai para a Gresini Ducati, e o Marques voou longe, o Martin caiu e abandonou. Naquele momento o Bagnaia já era o bicampeão do mundo. Portanto, o Jorge Martin, o seu companheiro Joan Zarco, por exemplo, na Pramac, ficou bem na corrida. E o Martin, tenso, preocupado, não soube administrar essa situação. E o Bagnaia teve uma moto muito boa para essa corrida de Valência. Mas o Martin também tinha. Ele poderia ter brigado com o Bagnaia até o final. Só que toda a situação que se desenhou foi psicológica, no meu entender, e o Martin sentiu a pressão, muitas quedas nessa prova, e o Bagnaia sobreviveu. Bicampeão do mundo italiano, Francesco Bagnaia com a Ducati, um herói na Itália, campeão italiano com a Ducati 2 vezes da MotoGP. Portanto, foi realmente uma temporada espetacular que você vai acompanhar aqui o resumo dela a partir dos próximos programas, né? Teremos o resumo da MotoGP. E a Fórmula 1 esteve no circuito, que realmente nem sempre é o melhor para o final do ano, Abu Dhabi. Max Verstappen ganhou a prova. O que ocorreu foi que a briga entre Mercedes e Ferrari pelo vice-campeonato teve várias nuances, né? A principal delas foi que o Sérgio Pérez foi culpado de um toque aí com a McLaren e acabou tomando 5 segundos. E por isso o próprio Charles Leclerc em segundo deixou o Pérez ir para segundo, ficou em terceiro, para tentar maximizar esses pontos. Mas como eu disse aqui, o problema seria o outro piloto, aquele que ficasse mais atrás. Ou andariam juntos, ou o problema seria o que ficasse mais atrás. E assim foi. O Hamilton foi muito mal e o Sainz foi pior ainda. Então, nenhum dos dois ajudou muito, Russell e Leclerc. Mas o Russell ainda foi melhor, o Hamilton um pouquinho melhor, e na soma de pontos, a Mercedes conseguiu o vice-campeonato do mundo. Foi um erro da Ferrari. A Ferrari teria que ter maximizado um pouco mais a corrida do Carlos Sainz. Mas, a partir da batida que o Sainz deu forte, por causa de um bump na pista, saiu de lado, pegou o ar sujo do carro da frente, tudo junto. A partir daquela batida, sexta-feira, o Sainz não foi mais o mesmo. Dali para frente, a Ferrari teve problemas com o Sainz o fim de semana inteiro, e o Leclerc andou basicamente sozinho por essa briga do vice-campeonato do mundo. Então a Mercedes conseguiu o segundo lugar no campeonato de construtores. Max Verstappen bateu tantos recordes nessa temporada que a partir dos próximos programas, como eu já disse, no resumo da Fórmula 1, eu vou trazer esses números. Nós falamos aí em torno de 10 recordes batidos, se formos colocar aí no número realmente os recordes do Max Verstappen. Então, o que vimos foi, eu tenho certeza do que eu estou falando, a temporada mais dominante de um piloto em 74 anos de Fórmula 1. Nenhum piloto, em porcentagem, em números absolutos, tanto uma coisa quanto a outra, foi tão dominante quanto o Max Verstappen, se formos colocar aí todos os recordes. Vitórias consecutivas, o número de vitórias totais, 19 sobre 22 vitórias. A porcentagem dessas vitórias batendo o recorde do Alberto Ascari de 1952. Tudo o que vimos do Verstappen trouxe, em 2023, o maior domínio de um piloto na história da Fórmula 1 em uma única temporada. Então, não temos mais nada a dizer a não ser fazer o resumo, pensar o que pode fazer a Ferrari, pensar o que pode fazer a Mercedes, a McLaren tentando melhorar, mas o Hamilton deu uma declaração lá em Abu Dhabi pessimista, dizendo que ele sabe que a Red Bull não mexe no carro desde agosto.
e o Verstappen venceu por 17 segundos na última prova. E o Hamilton disse, ano que vem a tendência é a coisa ser igual. Vejam que situação. Claro que ele está pondo pressão para a equipe dele também trabalhar, mas o fato é que é um domínio. Uma hora o Adrian Newey ia fazer um carro que fez tantos e tantos na história, desde a March nos anos 80, mas ele ia fazer um carro dessa forma absolutamente brutal contra os adversários, né? E o Verstappen, um piloto perfeito. Vejam que o Pérez, pela lógica, deveria andar em segundo o tempo inteiro. Vamos dizer que não pode passar, mas não anda. Então o Verstappen também tem as suas qualidades absurdas. E foi assim a temporada 2023 da Fórmula 1. Nos próximos programas, resumo da MotoGP, resumo da Fórmula 1, notícias da Stock Car, que teve prova em Cascavel, finalíssima dia 17 de dezembro. Nós vamos falar da história da Stock Car também em 2023. Stock Car Brasil, fantástica. Vitória de Felipe Massa, primeira vitória de Felipe Massa na Stock Car, primeira desde 2008 na carreira, agora em Cascavel. E vamos fazer esse resumo debatendo o que aconteceu e tentando projetar aí a temporada 2024, principalmente da Fórmula 1, da MotoGP e também da Fórmula Indy. Teremos o resumo também da temporada da Fórmula Indy. Tem mais AutoGP por aqui, continue conosco e até semana que vem. Tchau. Estamos aqui mais uma vez comemorando o terceiro ano do AutoGP. Parabéns! Parabéns, estaremos juntos. Muitos anos pela frente aí, divulgando as novidades do mercado para vocês. Em instantes, a obra-prima de Senna. Jornalista santista lança livro com bastidores das pistas. Não saia daí. São mais de 35 anos de carreira, boa parte dedicado ao automobilismo. O jornalista Luiz Alberto Pandini tem passagens por importantes veículos de comunicação e muitas experiências dentro e fora das pistas que acaba de reunir em um livro. A obra-prima de Senna, Histórias de um Repórter nas Pistas, é o primeiro livro de Pandini. São 230 páginas com várias ilustrações. A ideia inicial era reunir textos, reportagens que eu escrevi ao longo da minha carreira e que foram publicadas em jornal, em revistas, em sites, em blog, no meu blog, que está fechado há algum tempo, né? E comecei assim, só que à medida que eu fui avançando no trabalho, eu comecei a aperfeiçoar os textos, lembrar de algumas histórias e, para resumir, o livro tem coisas que não são inéditas, mas foram muito melhoradas, muito aprofundadas, e coisas que são inéditas, feitas especialmente para esse livro. Em 20 capítulos, o jornalista santista radicado em São Paulo conta histórias curiosas. E uma delas envolve um piloto que inventou uma fratura, por motivos que são explicados aqui, né, para justificar uma ausência, e no fim o cara correu. Aí a coisa ficou meio na cara para quem acompanhou a história toda no bastidor, que acabou sendo o meu caso. Outro capítulo inédito, eu falo da participação de mecânicos brasileiros de kart, de categorias nacionais, que ajudaram a montar o carro da Andrea Moda, uma equipe pequena que correu na Fórmula 1 em 92. E esses mecânicos aqui no GP do Brasil ajudaram a montar o carro para que ele estivesse pronto a tempo de ir para a pista. O primeiro capítulo é dedicado ao eterno ídolo tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. O livro conta um dos feitos históricos do piloto no Grande Prêmio da Europa em 1993. Em um domingo chuvoso, Senna fez a melhor primeira volta de todos os tempos. Ultrapassou 4 pilotos.
Foi a minha primeira cobertura de Fórmula 1 fora do Brasil também. O CGP da Europa aconteceu no circuito de Donington, na Inglaterra. Foi a única corrida de Fórmula 1 que aconteceu lá. Eu fiz um texto sobre essa corrida. Quando o Jobert, o editor, né, o do Jobert Amaral, dono da Gulliver Editora e do selo Racer Books, me falou, cara, faz um livro teu e tal e coisa. Eu pensei em coletar algumas das minhas histórias, mandei para ele e falou, a história que vai para o primeiro capítulo e que vai ser o título do livro é essa, a obra-prima de Senna. O nome do livro está aqui. A primeira obra de Pandini trouxe à tona várias lembranças, desde a infância até coberturas internacionais. Eu falo da minha infância aqui, eu falo da minha família, sabe? Eu falo de algumas coisas aqui que eu tenho algumas memórias afetivas aqui. O lançamento foi em novembro em uma livraria de São Paulo. Pandini garante que o livro também vai ser lançado em breve na terra natal. Eu posso dizer que em janeiro, fevereiro de 2024 a gente vai fazer um lançamento do meu livro em Santos, né? E isso é uma coisa que me dá uma alegria muito grande, porque eu sou santista, né? Eu mudei para São Paulo com 17 anos de idade, mas sempre voltei aí para Santos, tenho amigos em Santos e tudo mais, mas voltar lá para lançar um livro, né, com uma conotação profissional, digamos assim, mas emocional também, vai ser uma alegria muito grande para mim. Espero que vocês possam ir. E o AutoGP fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana, hein? Até lá. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance agenciamento e serviços portuários e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado.